Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora do componente de Biologia, e vamos ver qual vai ser a nossa aula de hoje. A nossa aula número 2 tem por objeto de conhecimento transformações e conservação da energia, conservação da quantidade de movimento, fluxo de energia e de matéria nos ecossistemas, metabolismo energético, ligações e reações químicas, leis ponderais e estequiometria. No detalhamento, introdução ao estudo da biologia, membrana plasmática e citoplasma. Então, vamos para a nossa aula. E vamos iniciar a nossa aula sobre membrana plasmática e citoplasma, apresentando para vocês 3 tipos de células, né? Então, primeiramente, nós temos uma célula do tipo animal, onde a gente consegue observar bem nessa célula onde está localizada a membrana plasmática. Nas células vegetais, a gente consegue observar também essa estrutura. A nossa próxima célula que você vai observar é uma célula do tipo vegetal. Característica principal dessa célula é a presença dessa parede celular, né? A gente consegue ver uma estrutura mais rígida ao redor da célula quando comparada à célula animal, mas tem também na célula vegetal a membrana plasmática. E também na célula bacteriana, aquela célula primitiva do tipo procarionte, nós também temos a presença da membrana plasmática. Então, como vocês podem observar, a membrana plasmática é essa estrutura que é muito importante, né, que está presente em todos os tipos celulares. Então, vamos aí ver mais informações sobre essa estrutura, começando pelas características. Então, nós temos aí características da membrana plasmática. É formada por uma bicamada lipídica, na qual estão inseridas proteínas. E essas proteínas que se encontram na membrana, elas podem ser de 2 tipos. Nós temos as proteínas integrais e as proteínas periféricas, certo? Agora, na nossa próxima cartela, nós temos aí a estrutura, né, dessa membrana plasmática, como vocês podem observar. Então, essa é a estrutura dessa membrana, né, que é o espaço fora da célula, e por isso é chamado de espaço extracelular. E dentro da célula, nós temos o citoplasma. Então, a gente acha que é algo simples, mas quando a gente vai observar bem, né, a gente percebe que tem várias coisas presentes na membrana plasmática. Então, a gente consegue observar a bicamada lipídica, né, onde a gente tem uma estrutura que ela é a gente observa essa estrutura que está para fora e está para dentro da célula, né? A gente costuma falar em cabeça e cauda, onde a gente tem uma parte hidrofílica. Hidrofílica quer dizer que fica perto de água. E nós temos uma parte que é hidrofóbica, que é essa parte que não fica perto de água, certo? Ela é fosfolipídica, porque a gente encontra, né, todo esse material presente na membrana. E nós temos também as proteínas, como nós já observamos. Então, temos a proteína periférica, como essa aqui representada, e a proteína integral, que pode atravessar a membrana, que é essa informação que nós temos aí na próxima cartela. Então, nós temos proteínas do tipo integrais, que são aquelas que penetram na bicamada lipídica, e algumas atravessam completamente a membrana, certo? E quando isso acontece,
Essas que atravessam completamente a membrana são chamadas de proteínas transmembranas. E também temos as proteínas periféricas, que são aquelas que não penetram na membrana plasmática, estando apenas conectadas a essa estrutura fracamente. Então, voltando à estrutura, a gente vai conseguir observar bem essas proteínas, né? Então, a periférica, ela não atravessa completamente a bicamada, já a proteína integral, a gente consegue observar que ela atravessa, né? No caso dessa proteína que está aí na cor verde, ela consegue atravessar toda a membrana plasmática, certo? Então, essa é a estrutura das membranas plasmáticas. É importante a gente observar que, além de tudo isso que eu falei para vocês, existe ainda o glicocálix, né? Como a gente pode observar na nossa próxima cartela. Então, na nossa próxima cartela, na superfície externa da membrana plasmática, observa-se o glicocálix, que também vocês podem encontrar ele escrito dessa maneira. Glico, vamos retornar aqui para escrever da maneira correta. Glicocálix. Vocês podem observar dessa maneira também a escrita, tá? E o que é esse glicocálix? É uma camada que é rica em carboidrato, que vai estar relacionada com alguns processos, como o reconhecimento e a união entre as células, certo? Então, essa é a função do glicocálix presente em algumas células. Vamos, então, ver agora a função da membrana, né? Então, nós temos aí 3 aspectos básicos da função da membrana, como você pode observar. Uma, definir o limite das células, isso porque ela vai estar ao redor, né, ali definido o limite da célula. Vai garantir a proteção das estruturas da célula, aquilo que estiver dentro da célula vai ser protegido pela membrana. E também permitir que as diferenças entre o meio externo e o meio interno de dentro da célula sejam mantidas, certo? Então, aí são algumas das funções. Temos outras também, né? Que é selecionar o que entra e o que sai da célula. E a essa função específica a gente chama de permeabilidade seletiva, que pode até ser considerada a função mais importante da membrana plasmática. Só vai entrar na célula aquilo que a membrana permitir. Ou seja, só entra na célula e só sai da célula aquilo que for necessário. E temos também a capacidade de captar sinais externos, né? Então, também é uma função importante da membrana plasmática, essa capacidade de captar sinais externos justamente para manter, né, o equilíbrio do equilíbrio que tiver ali perto da célula, certo? Então, nós vimos aí algumas das principais funções, destacamos a permeabilidade seletiva, que é uma função que precisa ser bem destacada da membrana celular ou membrana plasmática. É importante a gente falar também sobre o transporte que ocorre na membrana, certo? Então, aqui são os tipos de transporte pela membrana plasmática. Nós temos 2 tipos, o transporte passivo e o transporte ativo. Qual é a diferença básica do passivo e do ativo? É o gasto de energia. Quando há gasto de energia, esse transporte é chamado de transporte ativo. Quando ocorre sem gastar a energia, ele é chamado de transporte passivo. Então, aqui nós temos um exemplo de transporte passivo, que é a difusão simples. E o que se trata, né? Nesse tipo de transporte, observa-se o movimento de uma substância do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Para entender esse conceito, a gente precisa olhar aqui a imagem. Então, onde está escrito aqui, ó, difusão, a gente consegue observar que tem mais bolinhas fora do que dentro da célula, certo? Então, a difusão simples, que é o transporte
passivo, sem gasto de energia, ele vai ocorrer do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Isso daqui ocorre naturalmente, sem que a energia seja gasta. Então, se eu tenho um meio mais concentrado de bolinhas, né, aqui o exemplo, né, de partículas, a gente pode chamar assim, essas partículas elas entram na célula para manter o equilíbrio, certo? Esse tipo de transporte é chamado de difusão simples. Nós também temos a difusão facilitada. E a diferença da difusão simples para a difusão facilitada é que aqui a transferência de substâncias acontece com a ajuda de proteínas. Essas proteínas, elas são chamadas de proteínas carreadoras ou permeases. Então, essas proteínas, elas vão facilitar o transporte dessas partículas pela membrana. E é por isso que o nome desse transporte, por isso que o nome é difusão facilitada, porque é um transporte facilitado por essas proteínas. Lembrando que aqui também não vai haver gasto de energia. Quando não há gasto de energia, a gente chama de transporte passivo. Já quando há gasto de energia, e quando eu falo em energia de célula, gente, a gente fala em ATP, tá? A gente gasta ATP, a célula gasta ATP para obter a energia necessária para realizar alguma reação. Então, quando há gasto de ATP, quando há gasto de energia, o transporte é chamado de transporte ativo, certo? Mas vamos continuar vendo aqui o transporte passivo, sendo que esse transporte ele é um pouco diferente. O nome desse transporte passivo é osmose. E na osmose, observa-se a difusão do solvente. Então, quando a gente fala em solvente, a gente fala da parte líquida, certo? Pela membrana permeável, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. É importante a gente lembrar que até aqui a gente falou de transporte passivo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, certo? Que é a difusão simples, mas ali a gente está falando de soluto, de partículas. Quando a gente fala em osmose, a gente fala de solvente. E é por isso que a imagem, ó, ela é diferente. A imagem que representa a osmose, como a gente pode observar, ela já é uma imagem diferente, porque o que vai ser transportado é solvente, é a parte líquida. Então, observe aqui que nesse primeiro pote, nós temos, naquela primeira parte, um ambiente menos concentrado, certo? E aqui nessa segunda parte, nós temos um ambiente mais concentrado. Agora vocês conseguem observar que nesse segundo momento, a primeira parte, houve uma diminuição da parte líquida. Por quê? Porque o solvente passou do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, para buscar dessa maneira o equilíbrio. Então, a osmose, ela vai estar relacionada com o transporte da membrana, mas quando a gente fala em solvente, e do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, certo? O transporte passivo, ele também ocorre em células vegetais, né? Então, a gente pode observar aí, na nossa imagem, a estrutura da célula vegetal é diferente, principalmente porque nas células vegetais nós temos a presença da parede celular. E aqui é importante a gente identificar 3 situações. Então, na primeira situação, nós temos um meio isotônico. Iso quer dizer igual. Então, quando está nessa primeira situação, a entrada e a saída de água acontecem na mesma proporção, certo? Então, a gente consegue observar que nessa primeira imagem da célula vegetal, está aparentemente tudo normal, onde eu tenho esse meio isotônico e eu tenho essa entrada e saída de água ocorrendo na mesma proporção.
Na nossa segunda imagem, nós temos um meio hipotônico e a gente já consegue observar uma grande diferença, certo? Por que a gente observa essa diferença? Porque quando a gente tem esse meio hipotônico, a água ela entra na célula, mas por conta da parede celular, a parede ela vai impedir que essa célula rompa. E é por isso que ela fica assim, inchada, né? Quando isso acontece, a gente diz que as células estão túrgidas. Então, essa célula da imagem do meio, ela está túrgida. Na terceira imagem, nós já temos uma solução hipertônica. E na solução hipertônica, a célula perde água. E a gente consegue observar que a membrana plasmática ela vai desgrudar da parede celular, né? Ela se apresenta de uma maneira bem diferente de quando o meio é hipotônico. Então, no meio hipertônico, há uma perda de água, certo? E aí, quando a célula está dessa maneira, a gente fala, nós chamamos, né? A gente chama esse fenômeno de plasmólise, certo? Então, até aqui nós falamos sobre transporte passivo. Lembrando que o transporte passivo é aquele que não há gasto de energia, certo? Então, falamos aí do transporte passivo, né? Falamos aí da difusão simples, da difusão facilitada e da osmose, que é do meio menos concentrado para o meio mais concentrado e que ocorre também nas células vegetais. Sendo que nas células vegetais, por ela ter essa estrutura que é a parede celular, ocorrem diferenças, né, quando comparada com a célula animal. Agora, nós vamos falar sobre o transporte ativo. E o transporte ativo, a principal diferença dele é o gasto de energia. E o exemplo mais importante de transporte ativo que nós temos é a bomba de sódio e potássio. Nesse processo, observa-se o bombeamento de íons contra o gradiente de concentração. Na bomba de sódio e potássio, ocorre o bombeamento de sódio dos íons de sódio, né, que é o Na, para fora da célula, e de potássio para o seu interior. Então, a gente observa aí na nossa imagem, nós temos aí a imagem dessa bomba de sódio e potássio que quer exemplificar principalmente que há a entrada e a saída desses íons. O que é importante que a gente saiba? Que no meio extracelular ou fora da célula, a gente tem uma alta concentração de íons sódio, que é esse aqui, Na+. E nós temos uma baixa concentração de potássio, que é esse K+, certo? Dentro da célula, a situação é contrária. Nós temos uma alta concentração do K+, do potássio, e nós temos uma baixa concentração do Na+, do sódio. Naturalmente, sem gasto de energia, se eu tenho mais Na fora da célula, se eu tenho mais sódio fora da célula, esse sódio ele vai entrar na célula naturalmente, sem gasto de energia. Lembrando que aí ele consegue fazer aquela difusão do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Mas aí, o que a gente precisa entender? Que para certas situações no metabolismo celular, é importante manter essa diferença de concentração desses íons. Eu não posso ter esses íons em equilíbrio. Então, eu preciso colocar o Na para fora, se ele tiver se ele aparecer muito, se ele vier naturalmente de fora da célula para dentro, eu preciso colocar ele para fora porque eu preciso que ele tenha essa baixa concentração dentro da célula. Então, eu preciso ter essa baixa concentração de sódio dentro da célula
e eu preciso ter a alta concentração de sódio fora da célula. Então, para manter isso, gasta-se energia. E para que vocês consigam entender como é que funciona essa bomba, nós temos aí um vídeo, que nesse vídeo a gente consegue explicar melhor. Então, nós temos aí os íons de sódio, os íons de potássio, certo? Então, a gente consegue observar os íons de sódio em maior quantidade fora da célula. A gente consegue observar os íons de potássio em maior quantidade dentro da célula. Então, aí é um exemplo dessa bomba de potássio, mas eu preciso tirar esses íons de sódio. Então, quando eu tiro esses íons de sódio, eu gasto energia. Então, olha aí, ó, os íons de sódio sendo colocados para fora da célula. E é por isso que a bomba de sódio e potássio, que controla essa entrada de sódio e potássio, essa entrada e saída desses íons na célula, é um exemplo de transporte ativo, exemplo de transporte ativo porque há gasto de energia. Certo? Vamos então agora falar de endocitose, né? Então nós temos aí, o que é a endocitose? A endocitose é o processo de entrada de partículas na célula por meio de vesículas, chamadas de endossomos, certo? Que esse tipo de processo pode ocorrer de 3 formas. Nós temos a fagocitose, a endocitose mediada e a pinocitose. A diferença desses 3 tipos, a gente consegue observar bem através dessa imagem. Então, na primeira imagem, nós temos aqui a fagocitose. Então, a membrana plasmática, ela vai englobar uma partícula sólida. Quando ocorre esse englobamento, a gente forma o endossomo. Então, quando há o englobamento de uma partícula sólida, eu chamo de fagocitose. Quando a membrana plasmática engloba algo líquido, nós chamamos de pinocitose. Então, a principal diferença entre a fagocitose e a pinocitose é que a fagocitose eu formo aqui um endossomo com algo sólido, né? A pinocitose, o que foi englobado é algo líquido. Nós temos ainda a endocitose mediada por receptores. Essa endocitose mediada por receptores, nesse momento, vão existir receptores como esses daqui, que vão identificar o que está fora da célula e que precisa ser englobado. Então, quando há essa identificação do que precisa ser englobado, nós falamos em endocitose mediada por receptores, certo? É importante a gente lembrar que endocitose é tudo aquilo que vai entrar na célula. Nós também temos um processo chamado de exocitose, que é o processo de eliminação de partículas digeridas para fora da célula, como a gente pode observar aí nessa imagem, certo? Então, nessa imagem, nós temos aquilo que precisa ser colocado para fora da célula, né? Então, a célula identifica o que precisa ser colocado para fora da célula, vai ser englobado e vai ser jogado para o meio extracelular. Quando isso ocorre, algo que estava dentro da célula que foi jogado para fora, nós chamamos de exocitose, que também é uma capacidade que a membrana tem, né? Uma das funções aí que a membrana plasmática tem para manter todo o processo metabólico da célula, certo? Então, até aqui na nossa aula, nós falamos bastante sobre membrana plasmática, né? Vocês viram aí como que a membrana plasmática é muito importante, ela identifica aquilo que precisa entrar, aquilo que precisa sair da célula, faz todo esse controle, né? Sua principal função, podemos dizer
podemos dizer assim, de permeabilidade seletiva, ela conseguir identificar aquilo que é importante para a célula, colocar para dentro, e aquilo que não precisa mais ficar, ela coloca para fora, entre outras inúmeras funções, certo? Falamos bastante até aqui de membrana plasmática, mas nós também temos uma outra parte da célula que é muito importante, que é essa parte que fica dentro da célula, que nós chamamos de citoplasma. Então, o citoplasma, essa parte que está dentro da célula, entre o núcleo e a membrana, certo? E o que é importante, o que de mais importante a gente pode identificar no citoplasma? O que mais importante a gente pode identificar no citoplasma são as organelas citoplasmáticas que estão ali presentes. Então, as organelas são para a célula o que os órgãos são para nós. Então, imagina que são pequenas estruturas que estão dentro da célula, né? Mais especificamente contidas no citoplasma, que é esse espaço intracelular, né? Que nas células eucariontes, que são as células mais evoluídas, que tem o núcleo bem delimitado, é aquela parte que fica entre o núcleo e a membrana. Então, o citoplasma, que é essa parte entre o núcleo e a membrana, né? Nas células animais, vegetais, nós temos o citoesqueleto, que é o que vai dar a estrutura da célula, e as organelas citoplasmáticas, que são esses pequenos órgãos que vão fazer com que a célula funcione. E para que a gente entenda um pouquinho sobre esse funcionamento, eu trouxe aqui para vocês algumas dessas organelas que são muito importantes. Então, nós temos aí, ó, a mitocôndria, né? As mitocôndrias são organelas especiais com capacidade de se reproduzir, uma vez que contém moléculas de DNA circular, tal como as bactérias. Sua função é realizar a respiração celular, que produz a maior parte da energia utilizada nas funções vitais da célula. Outra organela muito importante que nós temos, ó, é o ribossomo, né? Os ribossomos são organelas celulares não membranosas, não possuem membranas, né? Presentes nas células procarióticas e eucarióticas. São responsáveis por produzir ou sintetizar proteínas, né? Então, ribossomo também tem essa função importante. Temos também retículo endoplasmático, temos o complexo de Golgi, né? Que também é chamado de complexo golgiense, é composto de discos achatados empilhados, formando bolsas membranosas. Suas funções são modificar, armazenar e exportar proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, né? Então, aqui são algumas dessas organelas muito importantes presentes na célula. Temos também lisossomos e também centríolos. Lisossomos são organelas aí que estão relacionadas com a função da digestão celular, certo? Então, aqui nós vimos um pouquinho das organelas na estrutura da célula animal, mas também nós temos a estrutura da célula vegetal para a gente observar, certo? Então, na estrutura da célula vegetal, como a gente pode observar, nós temos a principal diferença da célula vegetal para animal, como eu já falei bastante para vocês aqui, é a questão da célula vegetal ter uma parede celular, e essa parede celular ela não se encontra na célula animal, certo? Então, a principal diferença que nós temos é essa. Mas também nós temos diferença quanto ao tipo de organela, né? Nós temos diferença quanto ao tipo de organelas, por quê? Porque a célula vegetal é muito diferente da célula animal, né? Então, de cara, nós temos duas organelas que são muito importantes na célula vegetal. Uma, e que nós não vamos encontrar na célula animal. Uma é o cloroplasto.
Os cloroplastos possuem a cor verde por causa da clorofila e são responsáveis pela fotossíntese, que é o processo pelo qual os vegetais conseguem produzir o seu próprio alimento, né? A forma e o tamanho dessas organelas variam conforme o tipo de célula e de organismo em que se encontram. Então, nós temos aí o cloroplasto presente nas células vegetais. E temos também outra organela importante na célula vegetal, que é o vacúolo, né? Os vacúolos, eles são envolvidos por membrana e preenchidos com fluido diferente do citoplasma. São comuns em células animais e vegetais, contudo, são maiores e mais volumosos nas células vegetais. Nas células vegetais, eles desempenham uma função mais importante, porque armazenam água e nutrientes, além de regular mecanismos da pressão osmótica. Certo? Então, essa foi a nossa aula de biologia.